Esse volume é muito legal, justamente por explorar o passado das irmãs, além de expandir os horizontes da obra que até agora estavam focadas somente em horário. Novas cidades, novas famílias, outro continente e novas histórias. Você quer saber tudo sobre esse volume 6 de Sword Art Online que nos revela? Assiste esse vídeo até o final. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e dá aquele tapa no dedão para apoiar o meu trabalho. Prólogo. Sonhei à noite, no meio da primavera. Em uma noite de primavera, a Tione sonhou com seu passado. Seu quarto no Coliseu, dentro da família Kali, no continente de Telskiura. Várias lutas que ela teve no Coliseu contra outras Amazonas e a vez que ela foi derrotada em uma luta. Ela acorda amaldiçoando porque ela está se lembrando disso logo agora. Desde que ela voltou de sua expedição, ela não tem conseguido descansar direito. E então, um travesseiro voa nela. Tiona jogou ele enquanto dormia, deixando Tione ainda mais irritada com aquela garota. Logo, ela sai para tomar banho. Capítulo 1. Resultado da missão e a próxima missão. No mesmo dia, a Loki atualizou o status de todos que saíram em expedição, e isso resulta em Tiona, Tione e Beth ascendendo para o nível 6. A Lefia também poderia subir de nível, mas a Loki não fez isso porque a sua magia ainda não tinha chegado ao nível S. Se ela queria suceder a Riveria, ela não podia subir de nível agora, e embora frustrada, isso era a verdade. Isso foi igual ao que fizeram com Haruhime no volume 15 da obra principal, quando a Asha não subiu ela de nível por achar que ela poderia crescer ainda mais, porque ela tinha que fazer isso. A Ais também teve um grande avanço em seus status, o que a deixou bem feliz por ficar mais forte, embora Finn, Riveria e Gareth não tenham subido para o nível 7 ainda. Depois das atualizações, a Loki, o Finn, Gareth e Riveria têm sua reunião para falar sobre os cursos da expedição e em como a família agora estava no vermelho, mas o mais importante, Freya estava por trás do Minotauro no 9º andar e eles encontraram Otar lá, e aliás até a Ais cruzou espadas com ele, mas a Loki sabe como é difícil lidar com a Freya e ela pegou o que a Freya estava planejando nesse momento, então ela decide deixar isso de lado por enquanto, mesmo incomodada. Os 3 executivos perceberam isso, mas não falaram nada em troca da deusa estar em dívida com eles. Depois disso, a família Loki sai para relatar as coisas para a guilda, vender os drops e as pedras mágicas que eles conseguiram na expedição, além, é claro, pegar suprimentos, estocar comida e todas essas coisas. E a guilda fica chocada ao saber que 3 membros da família já foram para o nível 6. Aqui, nesse ponto, a Loki se tornou a família mais forte, passando a Freya novamente. Gareth foi até Tsubaki para entregar os itens combinados a ela por causa do seu contrato, e o Beth também foi para pedir o conserto de sua Flossvirt, enquanto Riveria visitava Lenoa para consertar o seu cajado que também estava gasto. A Ais, a Tiona, a Tione e a Lefia foram até a Amide, onde a Amide percebeu que a Tione não estava bem, e a Amazona pede algum remédio que a ajude a dormir porque ela não tem conseguido descansar direito. Lá ela recebe em segredo algumas ervinhas boas para isso, né? Porque até em ficção essas ervinhas existem, meus amigos. Enquanto toda sua família estava muito atarefada, a Loki foi visitar Dionísio em um bar para discutir sobre novas informações. O Hermes não estava lá porque ele ainda estava dentro da dungeon, e então Lulune e Falgar estavam em seu lugar. Loki fala sobre os Demi-Espírito e teoriza que provavelmente Enyo queria soltá-los na superfície para destruir o horário. Quando os deuses decidem ir procurar a segunda entrada da dungeon, a Lulune passa uma mensagem de Hermes para Loki, e Dionísio diz que procurará na cidade, e que a Loki pode cuidar desse assunto no momento. Na mesma noite, a família Loki foi comemorar o retorno da expedição em um banquete no bar da Mia, como eles costumavam fazer sempre que eles voltavam, onde a Ais fica feliz por saber que Bel voltou em segurança da dungeon e decide que queria visitar ele algum dia, mas aí ela lembra que não sabe onde ele mora. E aí aqui a Loki também anuncia que a sua família iria fazer uma viagem para Meren, a cidade vizinha. Capítulo 2. Cidade portuária de Meren. No dia seguinte, as mulheres da família Loki chegam em Meren. A Loki mandou os homens da família ficarem na cidade porque ela só queria mulheres com ela. E ela também mandou o filho ficar para vigiar Dionísio. Tiona, Tione e Lefia já passaram por lá quando estavam indo para o horário nas suas primeiras vezes, então elas estavam nostálgicas quanto a isso. Mas aqui é interessante esse ponto. A Ais só tem memórias de monstros ensanguentados na dungeon. Tudo que a Ais se lembra de sua infância é de quando ela estava na dungeon matando monstros. Então ela não consegue se lembrar se já visitou ou não essa cidade, mas o cheiro do mar dá uma sensação familiar para ela. Ela sente como se já tivesse ido ali, embora não se lembre. E isso aqui
é uma coisa que dá pra um ganchinho do passado dela, pra quem gosta de teorias aí, teoristas de plantão. A Loki leva sua família até Njord, que é um deus amigo de Loki que tem sua base em Meren, e pergunta se tem alguma praia ali onde ela possa ficar sozinha com as garotas. E aí, chegando na praia, ela solta um monte de biquíni para suas crianças, o verdadeiro paraíso na Terra. Todo homem gostaria de estar lá. Enquanto todo mundo ia para a água, nós descobrimos que a Ais não sabe nadar. Sim, isso mesmo. A Ais, a princesa espadachim, não pode nadar. Que coisa, não? Elas tentam ensinar a ela, mas ela só afundava. A Ais tem péssimas experiências com a água, afinal. Também descobrimos que o verdadeiro objetivo aqui era verificar se o selo da entrada aquática da dungeon ainda estava selada com os ossos do Leviatã. A Tione e a Tiona eram quem iria verificar, já que elas possuíam a habilidade de mergulho, e a Loki mandou seus biquínis ser feitos com pano de Undyne, perfeitamente para uma batalha aquática. Elas eram ideais para isso e elas nadam até lá rapidamente e checam que não tem nada de errado com aquele selo, mas com isso elas avistaram duas violas na água, e quando elas foram matar aqueles monstros, a embarcação que ia ser atacada pelos monstros se livrou deles rapidamente. E quando elas olham para cima, elas veem Amazonas naquele galeão. Naquele navio, quem andava era a família Kali. E ao ver aquelas Amazonas, a Tione grita em fúria. Capítulo 3 – País das Mulheres Guerreiras. Quando a família Kali atraca em Meren, a Tione pergunta por que elas estavam lá. E Kali diz que ela estava lá só para passear, mas que ela sentiu saudade de suas queridas filhas. E na mesma noite, a Loki revela para as outras que a Tione e a Tione já foram daquela família e elas são do continente de Theskyura. Theskyura é um continente comandado por Kali, igual Haki é comandado por Ares, onde toda a família Kali matam umas às outras em rituais. E é assim como elas ficam tão fortes sem a dungeon. E é por isso que, mesmo sendo uma família fora de horário, eles têm 2 pessoas de nível 6. As crianças lá passam suas vidas lutando e se matando entre si, ficando cada vez mais fortes de uma forma completamente brutal. Saber que suas amigas e companheiras tiveram um passado assim deixou todas as garotas sem palavras, principalmente Riveria, ao se lembrar de quando elas entraram na família. E com isso, Tiona e Tione têm uma discussão onde Tione sai irritada com a Ais a reboque dela tentando acalmar a Amazona, mas a Tione apenas diz que a Ais também tem coisas que ela esconde, magoando um pouquinho a Ais, com certeza, e depois vai dormir com culpa pelo que disse. E quando ela vai dormir, a Tione se lembra de seu passado novamente. Lá em Theskyura, elas não têm mãe e nem família. Tione só tinha Tiona desde que elas se conhecem por gente. Era um país onde tudo era em torno do poder e elas tinham fauna desde que elas nasceram. Desde que elas eram crianças, elas lutavam pelas suas vidas. No começo, ela lutava contra monstros mais fracos, tipo goblins ou kobolds. Mas com o tempo, ela começou a lutar contra outras amazonas da mesma idade que ela. E depois que ela matou outra amazona pela primeira vez, ela passou a noite toda se lavando, não conseguindo lavar o sangue de suas mãos, enquanto ela ficava angustiada com isso. Enquanto sua irmã, Tiona, estava normal e animada como sempre, não se importando nem um pouco de ter matado outra pessoa. No meio de todas as lutas e mortes, o quarto onde Tione vivia com a sua irmã, havia outras garotas também. Ninguém daquele quarto nunca lutou umas com as outras, e nele havia uma garota mais velha que tratava todas as outras gentilmente como se fosse uma irmã mais velha, uma figura materna para todas elas. E aquele quarto se tornou o lar de Tione, até que ela fez 5 anos e foi convocada para a arena. Quando ela abre os olhos, a Tione vê Tiona junto dela e pensa que antes de entrarem na família Loki, elas sempre foram só elas, sempre juntas. E na manhã seguinte, as garotas se separam em vários grupos para investigar locais diferentes dentro de Meren, onde as pessoas dizem que essa é a primeira vez que eles veem aqueles monstros, o que é completamente diferente das informações que foram passadas para a família. A Aki e a Aline confirmam que os esgotos estão trancados e que não foi dali que os monstros vieram. A Loki pergunta para o Njord e ele diz que não sabia de nada, mas a Loki acha estranho o que ele falou aqui, mas fala para elas perguntarem na filial da guilda, que é para onde Riveria vai, e ela só é informada que nenhuma informação estava disponível para eles. O chefe da guilda apenas pede que Riveria e a família Loki se livre da família Kali porque elas estavam causando muitos problemas, tentando fazer o máximo possível para desviar o assunto das violas. A Alice e a Narvi visitam o governo, a mansão Murdoch, mas a mansão Murdoch eles apenas dizem que não tem negócios a fazer com qualquer um que seja filiado à guilda. E depois de suas buscas, o grupo da Ais estava comendo enquanto conversava com Rod, o capitão da família Njord, e descobrem sobre um pó especial
que eles jogam no mar para afastar monstros, algo bem estranho que eles nunca tinham visto antes. E também é quando ficam sabendo que a família Kali está causando uma confusão no porto, e a Tione corre para lá. A Tione chega e para Argana, uma level 6 da família Kali, e logo estoura uma luta entre elas, onde Ais e Tiona são paradas por outros membros da família também. A Tione é muito pressionada nessa luta, e quando Argana percebe que a Tione estava protegendo uma criança, ela começa a provocar mentalmente Tione com o seu passado, quando ela fala sobre a Tione ter matado Zeldas, fazendo ela perder a cabeça de uma vez, mas Loki e Kali chegam a tempo de parar a luta entre elas. Com isso, a Tione se lembra de um dia onde ela estava em uma arena em Deskura e lutava contra outra Amazona. Mas quando ela matou aquela Amazona e a sua máscara caiu, era Zeldas, aquela com quem ela dividia o quarto e que era uma irmã mais velha para ela. E foi quando a Tione percebeu que ela só nunca tinha lutado contra as garotas do mesmo quarto ainda, porque não tinha chegado a hora. E no dia que a Tione fez 5 anos, ela matou aquela que ela amava e subiu para o nível 2. Depois daquilo, os olhos dela nunca mais veriam claramente novamente. Naquela noite, a Loki e a Riveria conversavam sobre a guilda desviar a atenção das violas e Mudok não ajudar nas investigações. A Loki também acrescenta que o Njord parecia estar escondendo algo. Os três estavam muito suspeitos quanto a isso. Quando perguntam ao barman, ele diz que antes da família Kali chegar na cidade, já haviam algumas Amazonas causando bagunças na cidade. Provavelmente, outra família já estava fazendo algo em Meren. Enquanto isso, em uma pousada, Star se encontrava com Kali junto de suas famílias para discutir seus planos. Ela desejava a ajuda de Kali para destruir Freya, e como Kali queria oponentes dignos para suas filhas, ela estava ajudando Star em seu plano. E quando a Kali pergunta sobre como Star planeja lidar com Freya, já que Otara é um nível 7, ela diz que tem uma arma na manga e mostra uma mulher Renard sobre um manto. Kali pediu que o pagamento do contrato fosse mudado e, em vez de ouro, ela queria poder fazer suas filhas lutarem contra as irmãs da família Loki. Então ela queria que Star usasse sua família para segurar os outros membros da família Loki, e a Star aceita o acordo. Capítulo 4. Irmã mais velha e irmã mais nova. Noite e manhã, escuridão e luz. A Tiona se lembrou do dia que elas subiram de nível. Ela também matou uma de suas colegas, mas ela não sentiu nada. Ela gostava de lutar, e isso era apenas uma luta. Quando ela chegou ao seu quarto, ela viu Tione, sua irmã, sentada no canto e perguntou com quem Tione havia lutado. E ela conhecia Zeldas e sabia como a garota era generosa e calorosa. Mas ela só disse, bom. O que ela sentia era, que bom que você está viva, que bom que você não morreu. Mas, por ela dizer apenas, bom, ela teve um soco pesado e furioso direcionado à sua cara. Quando a Tiona se levantou para brigar de volta, ela viu apenas Tione chorando, mal se aguentando em pé. E tudo que ela pôde fazer foi ficar parada, vendo a sua irmã chorar. E depois daquele dia, a Tione cresceu cada vez mais como uma garota agressiva. Ela nunca foi uma garota modesta, de longe, mas o eu atual dela estava longe disso. Ela era extremamente agressiva com qualquer um que passasse em sua frente, até mesmo com a sua irmã, e seus olhos eram nublados, sem qualquer emoção. Conforme o tempo foi passando, a Tione foi escolhida por Argana e a Tiona por Bashi para serem suas alunas, e os treinos eram brutais ao ponto de acabar com elas na porta da morte. A Tiona sentiu medo pela primeira vez durante esses treinos e só descobriu depois que o treino da Tione era pior ainda. Com o dia a dia de treinos, lutas e ritos, as garotas cresciam cada vez mais sem emoção. A Tiona se perdeu, andando sem fim uma rotina brutal, até que um dia, em um corredor, ela achou um pedaço de papel. Esse papel era um conto. Um épico. Na manhã seguinte, a Loki separa sua família de novo para investigar mais uma vez, se certificando que as gêmeas sempre estivessem com alguém para não acontecer nenhum conflito de facções. Quando a Tiona encontra uma garotinha com um livro, ela se lembra de como quando ela achou aquele épico, ela pediu para que Bashi lesse para ela, e depois ela ganhou o livro inteiro como premiação por Kali, e depois daquele dia, ela continuou acumulando um livro atrás do outro. Ela amava ler eles, e com isso ela começou a rir mais como uma criança, e aproveitar o seu tempo além de batalhas. E foi aqui que a Tione e a Tiona se dividiram como a luz e a escuridão. A Tione se afundava cada vez mais em seu desespero, enquanto a Tione encontrava sua alegria e salvação nos contos, fazendo com que elas se divergissem ainda mais. Durante a investigação por Meren, o grupo de Lefia
foi enganado por Kali e caíram em uma armadilha, onde a Kali atacou os membros do grupo e sequestrou Lefia como uma refém. Quando a Tione ouviu isso de Argana, ela busca Tiona e explica a situação a sós para sua irmã. Em seguida, as gêmeas se mudam para uma fábrica abandonada para esperarem até a hora marcada. A família Locke se reúne, onde a Locke estava extremamente irritada por ter suas filhas atacadas, ao ponto de que o Njord, que viu aquela cena, tremeu na base. Ele, como um deus, sabia que nada de bom viria quando ele viu a Locke com aquele olhar. Depois de um tempo, chega a Ice e mostra o que ela encontrou na mansão Murdoch quando ela investigou a mansão. E com aquilo, logo em seguida, a Locke manda a Aki enviar uma mensagem para Finn em horário. Lá na fábrica, a Tione se lembra de quando ela perguntou para Argana se ela não sentia nada ao matar as outras, e Argana apenas disse que a força delas virariam a dela. E ela também lembrava de como a sua irmã crescia cada vez mais brilhante e alegre, enquanto ela apenas caía e caía. Ela odiava isso, e a Tione sempre amaldiçoava Kali por tudo que ela fez, enquanto a Tiona se divertia e ria com a Kali. Na verdade, a Kali até convidava a Tiona para o seu quarto frequentemente. Quando chegaram seus aniversários de 7 anos e a oportunidade de subir para o nível 3, a Tiona diz que não quer lutar contra a Tione para Kali, e todos na sala ficam surpresos em silêncio com isso. E a Tione pensa em como a sua irmã foi simplesmente e pediu, enquanto ela pensou e pensou em todas as maneiras de fugir e se livrar daquilo e nunca conseguiu pensar em nada. Mas Tiona simplesmente tinha o favor da deusa. A deusa gostava dela. Então a Tione ficou se perguntando como elas se tornaram tão diferentes, embora estivessem no mesmo ambiente. A Tione não conseguia parar de pensar que se a Kali negasse aquele desejo de Tiona, ela teria que matar sua própria irmã. E quando ela pensa isso, ela aprende que o que ela sente é ciúme de sua irmã, que tinha algo que ela não tinha. E pela primeira vez, a Tione aqui percebeu. Ela percebeu que queria se matar. Dentro da fábrica, as irmãs têm uma luta, onde a Tione desabafa sobre seus sentimentos e diz que ela odeia sua irmã. Mas a Tione diz que é feliz por ver que a Tione mudou desde que eles entraram na família Locke e conheceram Finn. Enquanto elas lutavam, elas ficam bem uma com a outra. Elas riem no meio da luta e se divertem com ela. E é claro, a luta acaba em empate. Depois disso, elas dormem até que chega a hora de suas lutas. Quando as duas saíram de Thesquila, elas viram como o mundo era vasto, passando por várias e várias cidades, famílias. Elas viveram suas vidas, mas nunca ficavam mais de um ano em algum lugar fixo. Elas sempre se mudavam para outro lugar, até que elas decidiram ir para Horário. A Lefia, agora em cativeiro, conta para Kali sobre Tione e Tiona, sabendo que não tinha outras opções além disso. E a Kali se diverte muito com o fato de Tione estar apaixonada, a mesma Tione que não pensava nada além de matar as outras. E mesmo com Lefia pedindo que a deusa parasse com isso, a Kali queria saber o resultado dessas lutas, o que aconteceria depois disso. Ela queria ver a guerra. A Tione, após acordar na fábrica, se lembra de sua conversa que ela teve com a Locke, depois de trocar socos com a Argana no começo. Nessa conversa, a Tione afastou a Locke, já que ela nunca se pareceu com uma deusa padroeira antes, e não era agora que ela iria se parecer. E a Locke diz que ela está parecendo como quando ela entrou na família, e que ela deveria se lembrar de quando ela conheceu Finn, que ela preferia a Tione atual. E Tione, olhando para o céu escuro agora, se lembra de quando elas chegaram em Horário, e ela conheceu Finn. Quando elas chegaram em Horário, várias famílias queriam ela. 2 garotas amazonas de nível 3, sem família, todo mundo queria, todo mundo correu para elas, mas tinha uma regra: se eles quisessem elas, eles teriam que derrotar elas, e elas simplesmente derrotaram todo mundo que tentou recrutar elas, até que chegou alguém e desafiou ela, mas não era alguém comum. Finn e Gareth, a família Locke, tinham ouvido os boatos e foram atrás dela. O Finn derrota rapidamente a Tione, enquanto o Gareth derrota rapidamente a Tiona, e elas entram na família. Depois de passar cada vez mais tempo com Finn, ela começou a se apaixonar e até estudar um pouquinho mais. Ela queria ser mais elegante para ele. E também tinha Ice, uma garota de sua família que alcançou o nível 2 muito cedo e rápido. Quando a Tiona viu aquela garota, ela viu a antiga Tione nela, e a Tiona decidiu então que ela seria amiga daquela garota também. Voltando para o presente, elas se preparam e partem para suas lutas. Capítulo 5. O duo do Sol e da Lua. A Argana levou Tione para um navio e é lá onde elas lutariam. E assim que ela sobe nele,
o barco começa a tomar distância do porto aos poucos, e Tiona vai até uma caverna escondida próxima à praia, e ao adentrar fundo nela, ela acha Bastia e Kali, esperando por ela lá dentro. A Ais viu a Tiona e a Tione andando, mas ela não pôde ir atrás delas, porque um grupo de violas apareceu e começou a atacar o porto, fazendo com que ela tivesse que eliminar primeiro os monstros, antes de ir atrás das garotas. E a Loki aqui percebeu qual era a intenção de Star, e manda Riveria cuidar de outra coisa. E assim que as violas pela cidade foram derrotadas, a família Star chegou para bloquear a família Loki, onde aquele sapo da família Star, a Friné, foi encarar a Ais com um level boost da Haruhime. Mas aqui não era apenas um level boost da Haruhime não. Eles também tinham um usuário de maldições que fez com que a Ais não pudesse usar Tempest contra esse sapão. E enquanto isso, a luta das irmãs já acontecia. A Basti já usava sua magia do tipo veneno, enquanto a Argana já tinha vantagem sobre Tiona por causa de sua maldição, onde quando ela ingere sangue, ela fica mais forte. E eu não vou ficar narrando essa luta, galera. Tipo, foi uma luta da hora, mas se você quer saber como foi certinho, o quão empolgante foi, o rolê por rolê, dá uma lida, mano. Não custa nada dar linda, porque realmente resumir a luta inteira seria um saco. Então só vou ir comentando as partes importantes e o desfecho. A Tiona estava sendo encurralada pelo veneno da Bastia, onde ela sofria muitos ferimentos por causa dele, enquanto a Tione estava coberta de ferimentos e sangue e começou a entrar no modo Berserk, tomada pelo ódio, quando a Argana falou que queria ela mesma matar Tiona. E aqui a Argana diz algo para mexer com o psicológico da Tione, mas que na verdade só deixou ela ainda mais puta a ponto de querer matar a Argana. Ela diz que a Tiona sempre esteve protegendo a sua irmã. Depois que a Tiona viu a Tione chorando, ela começou a pedir para Kali que, em vez da Tione, ela lutasse contra suas companheiras de quarto. E assim, a Tiona matou todas suas companheiras de quarto para que a Tione não tivesse que fazer mais isso. E enquanto isso, a Tiona se lembra que a sua irmã estava esperando por ela e se levanta mais uma vez. Mas dessa vez a Tione sorria. Não importava quanto de veneno tinha em seu corpo ou quantas feridas ela tinha. A Tione sorria por todos aqueles que não podiam, igual nos contos do Argonauta que inspiraram ela. E Tione percebia que Tiona sempre sorriu para ela. E quando ela viu que a Ais era igual a Tione, ela sorriu para a Ais também, como um herói. Logo, as duas irmãs se levantam para acabar com suas lutas. Enquanto as lutas aconteciam, a Loki seguiu uma pessoa suspeita até uma caverna. E essa pessoa se revelou ser Rod, o capitão da família Njord, que tentou assumir a culpa por tudo, mas a Loki sabia que ele também não sabia o que estava acontecendo ali. O verdadeiro culpado ali era Njord, que estava escondido na caverna. Com o Njord flagrado, a Loki disse que o pó mágico que mantinha os monstros afastados do mar era uma mistura de pó de pedra mágica com algumas tripas de monstros. E assim, as violas não atacariam os barcos e iriam atrás dos monstros marítimos. E que a Guilda e Murdoch também estavam envolvidos nisso. Ela descobriu tudo graças às suas filhas. E Njord admite sua culpa e explica que fez isso por causa dos grandes números de monstros aquáticos, que comiam todos os peixes e tiravam a vida de vários pescadores. Antigamente, quando a família de Poseidon ainda estava aqui, era fácil controlar isso, mas como Poseidon viajava ao redor do mundo com a sua família, nesse momento eles não tinham ninguém para ajudar eles. Como um deus de pesca em Meren, ele não podia ficar parado vendo isso acontecer e a cidade acabando com seus filhos morrendo. Então ele soube das violas através de um homem velho e misterioso nos esgotos da cidade. O homem concordou em emprestar os monstros desde que ele contrabandeasse algumas mercadorias através de Meren pelos esgotos. E aqui descobrimos que o Njord não estava conectado aos males. Embora tivesse ajudado eles para salvar sua cidade, ele revela que foi a família Star que trouxe as violas para Meren e que ela era a mediadora entre ele e os males. E enquanto isso, um pouco antes do Njord ter feito essa confissão para Loki, no topo das muralhas de Horário, em direção a Meren, estava uma bandeira erguida. A bandeira do trapaceiro. E abaixo dela, a família Loki inteira estava sendo dirigida por Finn, Gareth, Beth e Aki. Seu alvo, Meren, a cidade portuária. Capítulo 6. O fim da luta. Enquanto a Loki estava com Njord, Rubato foi preso por Riveria, que sai logo após isso. E quando a Riveria sai, o Fels chega e nocauteia ele. E enquanto Ais lutava, o Bet chegou para dar seu apoio, enquanto Garth foi até Lefia para salvar ela. O Bet convence Ais a ir embora dali e deixar aquela luta fraca com ele. E a Friné estava forte, mas era no meio de uma luta cheia, e ele era um lobisomem. Assim que ele entra no modo de bestificação,
ele derrota aquele sapão facilmente como se não fosse nada. E quando ele vai atacar Haruhime, ele para quando vê aquela Reinhardt com olhos assustados. E é quando a Aisha pega ela e recua com as suas outras amazonas. E na caverna, a Chiona lutava, enquanto começava com Kali bate sobre a Chione, que no momento estava em uma luta mortal com Argana e estava ganhando. E a Chiona na caverna estava em uma grande troca com a Argana, e depois de ser envenenada até não dar mais, mas também dar muitos socos, ela ganha a luta, e embora estivesse em um estado completamente devastado. E após essa vitória, com a Chiona em seus limites, a Kali planejava capturar ela e forçar a Chione a voltar para Theskyra caso ela vencesse, senão ela forçaria a Chione a lutar contra a Argana, e tudo que ela queria no final de tudo era só o caos. Ela só queria fazer aquelas garotas lutarem até a morte. Mas ela não contava com isso, ela não esperava por algo muito especial. A Ais aproveitou que o Beth liberou ela daquela luta e ela foi ajudar Chiona, e ela chega bem no momento certo. E agora a Loki, que também estava ali, diz para a Kali que ela cometeu o pior erro da vida dela ao comprar briga logo com a Loki. E quando a Kali tenta dizer algo sobre Chione, a Loki apenas diz que está tudo bem, que o seu filho mais forte estava indo para lá. No navio, a Chione e a Argana estavam no fim de sua luta, onde a Chione estava extremamente irritada. Sério, ela estava aqui o mais pirada possível, com seu berserk mais ativo no pico. Aqui a Chione estava no modo 100% matar a Argana. Ela estava gritando que ela iria matar a sua oponente. E é quando o Finn chega e interrompe a luta. Ele chegou lá através de uma ponte de gelo que a Riveria criou, e ele derrota todas as Amazonas que tentaram atacar ele rapidamente e convence Chione a trocar de lugar com ele nessa luta. A Argana fica furiosa por ter sua luta interrompida por um Palum e ataca o Finn, mas o Finn derrota ela com apenas um golpe enquanto ativava Hellfinnegas, e depois disso ele pega Chione e volta para Merin. No fim, as irmãs se reencontram e a Chione agradece Chiona por sempre cuidar dela enquanto elas estavam no meio de seus amigos, porque agora elas não estavam mais sozinhas. Epílogo: Elementos perturbadores. 2 dias depois, a Loki visitou Njord novamente para discutir as consequências daquilo, e a Kali também estava lá, só que como uma prisioneira. A Loki faz a Kali prometer não se envolver mais com sua família novamente, e a Kali diz que não tem mais interesse em suas crianças, desde que elas perderam para homens. Mas ela diz que não tem ligação nenhuma com essas violas. O Njord conta para a Loki tudo o que ele sabia sobre aquele homem, incluindo um retrato falado, e ele também diz que as coisas que aquele homem transportava eram sempre objetos de valor ou coisas vivas. No caso aqui seriam os monstros que são contrabandeados do Knossos. E que ele lembra também que aquele homem parecia precisar muito de dinheiro. E a Kali diz que a Star é uma deusa assustadora. Ela era astuta e tinha alguma carta na manga, além de que ela também tinha outro trunfo, que era um trunfo bom o suficiente para fazer ela ser capaz de cortar os laços com a Kali, que tinha 2 nível 6, se achasse que aquela deusa não tinha mais utilidade, ou seja, ela tinha algo muito bom em suas mãos. E dentro do Knossos, a Star visitou uma sala enquanto reclamava sobre a derrota de Kali contra a família Loki, mas ela muda sua atenção para algo no meio da sala, dizendo que ela sempre poderia usar isso quando precisasse. O que tinha no meio da sala era um grande monstro com uma mulher em sua testa sendo alimentada por pedras mágicas. Isso mesmo, era um demi-espírito. E com isso acaba o volume. E nossa, tô cansado, nossa, o tanto que eu errei, meu pai amado. Mas deixa eu dar algumas considerações finais pra vocês. Eu resumi bastante as lutas da Chione e da Chione, porque, sério, resumir uma luta, falar sobre ela, narrar uma luta é bem chato. Se você quiser mais detalhes sobre ela, é só ler o volume, mas aqui eu também resumi bastante a história delas duas. E por que eu fiz isso? Porque isso faria o resumo ficar muito maior do que ele já foi, e eu quero fazer um vídeo só sobre a história delas. Então aqui eu contei o principal assistindo esse resumo. Você não perdeu nada de importante na história delas, mas com o vídeo que eu vou fazer vai ser um pouco mais completo e vai ser mais legal. Então não se preocupe, eu não pulei nada de importante, tudo que tá aqui é o que você precisava saber. No vídeo que eu vou lançar delas é algo mais completo, algo pra você falar, caramba, que história triste, comovente, meu Deus, lindas garotas. E é isso, entendeu? E eu acho que o resumo que eu tinha pra falar é isso. Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, apoia o meu canal, por favor. É nóis, tamo junto.